Bom, para a gente continuar, a gente está um pouquinho atrasado aqui no horário do painel, então quem chegou para assistir empreendedorismo social, vamos começar essa discussão agora. Muito na linha do que a gente já vem discutindo aqui, né? Aqui a gente estava bem sob o olhar dos museus, da cultura, agora a gente vai trazer um pouco sobre inovação social, do que está sendo feito pelos empreendedores sociais, e esse painel tem a intenção de discutir isso. Eu vou chamar os nossos convidados aqui, apresentando cada um, para que eles possam introduzir o painel aqui com todos. A Sandra Ortiz é uma das nossas convidadas. A Sandra nasceu na cidade do México. Atualmente, ela mora na Alemanha, mas ela é carioca de coração e pediu para eu reforçar essa informação aqui. E desde 2012, a Sandra trabalha na Fundação BMW. Seja bem-vinda. Vou chamar também o Vandré Brilhante, ele é fundador e presidente do CIEDS, graduado em Economia na Universidade de Fortaleza, especialização em desenvolvimento local, gestão estratégica e gestão do terceiro setor. Obrigada, Vandré, bem-vindo. Vera Cordeiro, junte-se ao time, por gentileza. A Vera é médica, fundadora e presidente do Conselho de Administração da Associação Saúde Criança, a Choca Fellow, Schwab Empreendedora e Skoll Foundation Empreendedora. E, para completar esse time, não menos importante, Alice Freitas, por favor, junte-se a nós. A Alice é empreendedora social, cofundadora da Rede Asta, Fellow a Choca, Fellow do Women Changemaker, especializada em empoderamento econômico feminino pelo Global Women Management. Gente, eu deixo com vocês, que são especialistas e que vão poder dividir um pouco desse imenso conhecimento que eu tenho certeza que vocês têm com todos nós. Muito obrigada. Oi, boa tarde, tudo bom? Primeiro, quem sabe que é empreendimento social? Que levante a mão. Muita gente. Há uns anos atrás, ninguém sabia nada. Eu estou com muita gratidão por ter esse convite de estar com esses brasileiros pessoas incríveis que vocês vão conhecerem e que já estão há um tempão na batalha. Então, vamos começar para ter esse papo e também vamos dar essa menina maravilhosa que está fazendo a nossa tradução de Libras. Muito obrigada, hein? Vamos fazer assim. Tá bom, ok. Para vocês conhecerem um pouquinho melhor, eu tenho já a fortuna de ter conhecido a Vera e a Alice em nossos tempos, e o André conheci hoje. Mas então vamos perguntar para Vera, que nos conte um pouquinho quem é você e por que você está fazendo isso que você faz. Bom, boa tarde, eu sou médica, trabalhei 20 anos no hospital público, no Hospital da Lagoa, sou avó de 3 meninas. E quando eu trabalhei dentro do Hospital da Lagoa, como clínica geral, na pediatria, eu entendi que o ato médico não se completava, principalmente para as famílias mais vulneráveis. Não adiantava tratar muito bem a criança do ponto de vista clínico, né? Salvar a vida daquela criança e levá-la de volta, muitas vezes, para a real causa da doença, que é como ela vive, chove dentro da casa, o marido é desempregado, a mãe tem mais 5 filhos. E eu costumo dizer que é uma das piores dores do ser humano, que é uma criança doente com uma família vulnerável. E foi saindo desse ciclo vicioso, miséria, internação, trouxe até um. Às vezes eu vou acertar, colocava. André, me ajuda aqui, por favor. Foi saindo de um ciclo vicioso que eu presenciava diariamente, dentro do Hospital da Lagoa, miséria, internação, reinternação e morte. Porque nós temos que ir para fora, deixa para lá, não tem problema não. Nós temos que sair para fora do hospital para fazer alguma coisa que eu não tenho ideia do que vai ser feito para transformar a vida dessas famílias. Fomos para o Parque Lage e aí é uma outra história. Hoje são 70 mil famílias que já tiveram suas vidas transformadas, o projeto se espalhou no Brasil e alguns outros lugares do mundo, mas na realidade foi passo a passo e com uma comunidade enorme de pessoas transformando vidas. Eu? Eu sou o André Brilhante. Acho que toda a minha vida eu atuei promovendo o bem, é assim que eu me coloco hoje, porque acho que desde adolescente, quando voluntário numa organização, coordenando a organização de voluntários, depois trabalhando numa organização alemã com desenvolvimento local, e há 20 anos à frente do CIEDS, o que eu tenho feito é
me indignar cada dia com o que eu vejo. Então isso me dá força para continuar juntando pessoas no meu entorno e construindo talvez não um mundo melhor no sentido de mudar o mundo, mas um mundo melhor para as pessoas que estão diretamente ao alcance das nossas ações. É assim que eu tenho trabalhado nos últimos anos, é assim que eu penso o que é o empreendedorismo social, qual é o nosso papel. Então assim, o CIEDS ele surge na perspectiva de promover prosperidade. E aí prosperidade a gente entende que é mais saúde, mais cultura, melhor educação, bem-estar e, acima de tudo, confiança no futuro, coisa que a gente tem pouco hoje no Brasil, especialmente. Muito obrigada, André. Muito obrigada, Vera. E Alice, nos conta quem é você e por que vocês acordando todo dia fazendo o seu trabalho. Tá. Eu sou Alice Freitas, eu sou cofundadora de 3 empreendimentos sociais, 2 com meu marido, um se chama Pedro, a outra está vindo aqui, e a outra se chama Rede Asta, que é uma organização social, um negócio social, nascido há 13 anos atrás, que tem a missão de transformar artesãs brasileiras em empreendedoras e resíduos em novos produtos. O que faz a gente acordar todos os dias, né? Tendo tantos empreendimentos sociais? Propósito, missão, olhar na cara de todas as artesãs que a gente trabalhou, que foram mais de 1.500, a gente conseguiu gerar ao longo desses anos mais de 5 milhões de reais em renda para elas, olhar o talento que elas produzem, saber que todos os dias o que a gente faz entrega para elas uma nova oportunidade, entrega para elas um novo olhar sobre a própria vida. E isso não tem preço. Então, eu acho que o empreendedor social, ele tem essa missão muito imbuída de fazer uma entrega, um serviço muito grande, e eu acho que é isso que a gente vive, né? E na Rede Asta a gente experimenta todos os dias esse encontro com uma nova forma de enxergar a vida. Muito obrigada. Você já está falando, porque antes, quando a gente estava batendo um papo para preparar nossa fala, estávamos falando, mas que é de fato empreendimento social? Quem é um empreendedor social? Porque agora tem uma tendência de todo mundo também querer se chamar, ou querer falar que existe empreendimento social. E a gente chegou muito que depende muito mais, que a gente queria ter um papo sobre a atitude, sobre a essência de um empreendedor social. Falamos já de paixão, de visão, propósito. Para vocês, para você, Vera, que tem um tempão e que já sempre o trabalho que você faz, Saúde e Criança, sendo premiada há 6 anos já, consecutivos, a melhor ONG da América Latina. Mas isso é muito trabalho, assim. Qual é a atitude que como você descreveria a essência do empreendedor social? Eu tenho pensado muito sobre isso. Certamente tem vários empreendedores sociais na plateia, tem 4 aqui. E o que é? Porque a palavra empreendedor social, de certa forma, se banalizou. Ficou muito ampla demais. Então, como é que você define? Manga, você sabe que é manga, né? Abacaxi, abacaxi. Empreendedor social, o que é? Eu acho que empreendedor social, primeiro, é uma pessoa bastante inconformada, indignada, como disse o André, com uma situação, em determinada área, em que ele vive, conhece profundamente aquela área. E mais porque inconformados existem muitos no planeta, né? O empreendedor social, ele não fica só no inconformismo, ele dá um passo além, ele dá um salto no escuro. Ele vai fazer algo que ele não sabe ainda bem o que é, em geral começa do zero, rifando objetos da própria casa, sem uma clareza do que ele vai fazer, mas ele sabe intuitivamente que ele vai conseguir fazer. Não é ele, né? Eu acho que o empreendedor social de verdade, ele percebe a sua pequenez, a sua falta de capacidade para transformar uma determinada área, fazer uma mudança sistêmica. Então, ele começa a entender que ele tem ele tem que recrutar milhões de pessoas. Então, o empreendedor social, segundo o Bill Drayton, fundador da Choca, ele é um recrutador maciço. Ele começa a procurar quem entende tecnologia. Tenho a honra de ter o meu conselheiro e a Adriane aqui, diretora do Saúde de Criança, que, na realidade, vão fazendo a organização, vai materializando as organizações. Isso é uma coisa. Eu acho, e o que o empreendedor social tem de diferente? Ele tem a intuição que ele vai conseguir.
E como disse a Alice uma vez numa palestra, a gente entra numa vibe, é uma vibração de que a gente vai conseguir. E essa vibe coletiva, que não é pessoal de um líder, de 2 líderes, de 5 líderes, essa energia é tão poderosa que não tem outra saída a não ser entrar num outro patamar. E de patamar em patamar a gente vai. Obrigada, Vera. André, você pode complementar? Sim, por favor. Acho que eu comecei a minha vida como jovem liderança, depois eu virei ongueiro. Nos últimos 10 anos eu sou empreendedor social, né? Então, assim, os nomes vão mudando, mas acho que a essência, como traz a Vera, continua a mesma, né? Então, assim, eu considero um empreendedor social, antes de tudo, um compartilhador. Como é que a gente consegue compartilhar um sonho, uma ideia, uma ação? Acho que é isso que pauta a minha vida, né? Quando eu consigo estimular que outras pessoas sigam a minha ideia e junto a gente pode compartilhar e construir. No CIEDS eu sempre digo, né? Por mais fome que eu tenha, se eu for comer um bolo, eu vou comer 4 pedaços e eu vou encher. Vão sobrar 8, 6. Isso a gente tem que compartilhar. Outras organizações, outras pessoas. Então, o ato de compartilhar é o que nos move. Acho que essa é a grande essência, então, do empreendedor. A gente é movido por um sonho, por uma vontade de mudar, por uma indignação, mas sozinho a gente não consegue. Então, acho que quero trazer aqui que a essência do empreendedor social não é ele ser o foco da atenção, não é ser estrela. Nós somos de carne e osso, né? A gente sofre, a gente também sorri. Mas, acima de tudo, a gente consegue, acho que ter, acho que as duas coisas, né? A criatividade, a resiliência, a resistência, para juntar tudo isso e compartilhar ações que podem promover o bem. Então, é isso que eu trago aqui, o que é um empreendedor social. Alice. Gente, quem é empreendedor social aqui na sala? Quem lidera um empreendimento social? 1, 2, 3. Lá atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem conhece algum empreendedor social? E quem gostaria de liderar um empreendimento social? Olha, uau! Muito bom. A gente está recrutando. Vai sair aqui, por favor, convoca a gente aqui na saída. Assina na lista. Eu acho que eu tive uma grande sorte na vida, muitos aqui com certeza tiveram também, de poder ter recursos iniciais. Meus pais puderam me bancar, eu tive uma ótima educação e consegui trabalhar em algumas multinacionais depois que eu saí da faculdade. Eu fiz 2 faculdades, Direito e Relações Internacionais. E durante esse processo, calhou de eu fazer uma viagem que mudou minha vida, uma viagem de 4 meses para a Índia, Bangladesh, Tailândia e Vietnã. Essa viagem realmente foi muito transformadora, porque eu vivi a área social. Eu dormi em favela em Mumbai, eu pesquisei iniciativas sociais que deram certo. E quando eu voltei, eu percebi que não fazia sentido eu usar todo esse investimento que fizeram em mim, todo esse recurso que eu consegui ter com tanto trabalho, para liderar ou trabalhar em alguma organização que não fizesse bem para o mundo, que não distribuísse valores para o coletivo. Isso não fazia mais sentido para mim. E aí eu comecei a entender, o que faz sentido, então, para onde eu vou? O que eu posso entregar para o mundo? Essa foi minha primeira grande questão, assim. E descobrir esse mundo do feito à mão, descobrir essas mulheres, são 10 milhões de artesãs no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas o feito à mão é a 2ª maior empregadora de mulheres no mundo, só perde para a agricultura. E isso virou uma grande missão para mim. Vocês veem que eu estou toda vestida, eu ando de feito à mão o tempo inteiro. E eu acho que descobrir essa causa, quando a gente descobre essa missão, como a Vera descobriu, como o Vandré descobriu, a Sandra, a gente passa a não entender mais o que é pele e o que é corpo, né, Vera? A gente se dedica com tanta força, com tanto corpo, com tanta alma, que perdemos um pouco até a nossa essência humana, assim, de quem somos nós. A Alice é o quê? A Alice é asta. Eu fui asta durante muito tempo, quase mudei meu nome no cartório, inclusive. E aí, depois de um tempo, que a gente vai começando a descobrir que a vida é mais, né? Assim, que a gente precisa descobrir outras formas de se autoproteger e de se autocuidar, além de se envolver tão fortemente numa missão. Eu acho que a gente pode evoluir nessa conversa também. Sim, não, é verdade, porque também a gente pensou como
Quais são, sendo tanta paixão nessas pessoas que estão fazendo esse trabalho, e também, não só, acho que muitas coisas que movimentam a humanidade são nossas paixões, mas tem alguns desafios da área, desde pessoal até sistêmico. Como vocês se enxergam esses desafios que estão na parte do autocuidado, a visão sistêmica, as redes e até a situação que a gente está no planeta? Quais são os desafios que vocês estão enxergando e que tem que ter cuidado para acompanhar? Quem quiser compartilhar. Sandra, você está falando sobre o cuidado com a própria pessoa. Você não está falando da instituição, ou das redes? Eu acho que são diversos níveis de desafios, não? O desafio de acordar todo dia e se lembrar que você também é um humano e não é um robô que vai na luta, até uma posição sistêmica. Assim, todos vocês também trabalham e são parte de um sistema maior. Quais são aonde vocês veem no seu trabalho, principalmente no tema de empreendimento social, que são os maiores desafios? Como sonho, eu acho que é muito grande, cada um dos empreendedores na sua área sonha alto, sonha muito grande, desde o início do empreendimento. O desafio também é enorme, né? E quando você desafia o status quo, uma onda negativa vem para te barrar, de todos os lados. Internamente na instituição, externamente no status quo, porque você sai fora do status quo. E internamente você como indivíduo, como o Vandré falou, nós somos muito frágeis, o ser humano é muito frágil, não é? E a gente tem que, corre o risco, essa caminhada longa, e que vai ser um legado, que vai ficando dos trabalhos que a gente vai fazendo. Existem momentos de grande alegria, de euforia, existem momentos de grandes desafios institucionais, captação de recursos, escala, organização da instituição. E você tem que tomar muito cuidado para se enxergar como um indivíduo, com uma pequena semente dentro de uma teia, não é? Se você eu costumo dizer que o Saúde Criança é um colar, né? Agora de várias voltas, nós estamos quase 30 anos, e cada um é uma peçazinha do colar. Para virar um colar, uma identidade, tem que estar um relacionado ao outro. E eu acho que os líderes, principalmente das instituições, têm que ter muito cuidado de se autocuidarem. A gente não é muito bom, eu vou falar de mim, não posso falar dos outros. É muito importante você se preservar como uma pessoa, ver seus limites físicos, emocionais, e principalmente não ficar identificado, como falou a Alice, com o rótulo, Alice da Asta, Vera Saúde Criança, Vandré do CIED. Não, mais do que uma pessoa humana, antes disso, eu acho que a gente é uma essência. E eu acredito muito que é uma essência que precisa ser muito cuidada. Cada um sabe a forma de se cuidar, yoga, meditação, viajar, e o que for. Mas se você não cuidar dessa tua essência, não voltar para dentro, você não vai para fora. Uma vez eu vi um empreendedor social nos Estados Unidos dizendo: quanto mais força externa você tem, mais caminhar para dentro você tem. Senão você quebra, literalmente quebra. Para isso, o Wellbeing, o Tendro e outras organizações fazem muito bem a nós, que temos esse drive para fora muito grande. Vera, acho que eu trago um pouco os desafios para a parte externa, não pessoal, mas eu vejo 3 grandes desafios enquanto empreendedor social no Brasil especificamente, né? O primeiro é com relação à nossa juventude, né? Acho que nós temos uma responsabilidade enorme aqui no Brasil de empreender mais, de juntar mais gente, colaborar mais, no sentido de que oportunidades melhores a gente vai criar para mais da metade dos brasileiros que não têm oportunidades, que não têm um ensino médio, que não têm uma escola, quiçá fundamental, adequada. Então isso me preocupa muito, isso traz uma responsabilidade enorme e faz com que coloque isso como desafio prioritário. Que oportunidades a gente vai estar criando para os jovens do Brasil, que vão ser os nossos líderes, né, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, vão ser os nossos governantes. Então a discussão do engajamento cívico, né, como é que a gente consegue, eu fazer o meu papel, você fazer o seu papel para com a sociedade, para com a juventude, para mim é o grande desafio.
Segundo desafio com relação ao empreendedorismo social é como é que a gente leva isso para organizações comunitárias. Porque é chique nós aqui que viajamos internacionalmente, estamos nesse seminário, nós somos empreendedores sociais. A dona Maria do Carmo, que está lá em Acari, ela é líder comunitária. Mas ela é uma empreendedora social, ela é uma voluntária, ela deve ter todos os títulos, mais do que eu, mais do que a Vera, mais do que a Alice, porque a arduidade do trabalho dela é muito maior. Então, como é que a gente vai fortalecer as Marias do Carmo desse Brasil, né, e os Raimundos, que estão empreendendo localmente? Isso, para nós do CIEDES, é fundamental. A gente está lançando aqui no Colabora América a plataforma Compartilhe. Está logo na entrada, parem lá para ver um pouco, mas é como é que a gente consegue integrar organizações comunitárias de uma forma colaborativa, onde elas possam se potencializar. Então, juventude, organizações comunitárias, para que elas possam, da base, gerar esse desenvolvimento, da base promover democracia e melhor justiça, acho que é o segundo grande desafio. E o terceiro tem a ver com a tecnologia. Todo mundo se encanta com o celular, todo mundo se encanta com a medicina que está vindo aí para frente, com a comida de laboratório, com a vida eterna e um monte de outras coisas que eu poderia falar aqui. Mas a gente vai conseguir compartilhar tudo isso? Quem é mais pobre, que o mundo inteiro é mais pobre, né? Assim, o modelo liberal da economia provou que a gente conseguiu só fortalecer a pirâmide, né? Cada vez menos ricos, cada vez mais pobres. E será que a gente vai conseguir compartilhar essa modernidade, compartilhar essa evolução? Para mim isso é uma preocupação enorme. Então, falar juventude, organizações comunitárias e compartilhar a benesse que a tecnologia traz. Para mim, esses são os 3 grandes desafios para nós, empreendedores sociais, se a gente quiser construir um mundo melhor. Maravilhoso, vou complementar. Por isso que eu gosto de ser amiga de vocês. Oh, meu Deus do céu. Então, indo na linha da Vera, que a gente estava falando, né, Vera, sobre protagonismo, né, essa coisa de se autoproteger, o well-being, essa história toda, a gente começou na Asta a experimentar uma coisa chamada gestão horizontal, que partiu muito da gente, assim, uma vontade muito grande de não ser mais as únicas que decidem, não ser mais as únicas que na hora, né, do vamos ver, tem que ir lá e botar na mesa. Então, estava ficando muito pesado isso, ainda mais eu e Raquel, que somos as co-lideranças, as duas têm filhos, as duas começaram a entender que existe vida após a Asta. Então, como é que você distribui esse protagonismo? E essa decisão partiu da gente, partiu de uma necessidade nossa de, cara, ok, não queremos mais, é isso. A gente precisa transferir esse saber, a gente precisa fazer com que outras pessoas acionem essa bandeira junto com a gente, sem perder o nosso protagonismo, que eu acho que é esse equilíbrio que a gente tem que chegar. E começamos essa experimentação, está sendo incrível ver como que as pessoas, quando têm carta branca, elas se descobrem talentos que elas não achavam que tinham. Então, acho que esse modelo de gestão top-down, muito hierárquico, né, que só um manda e o outro obedece, isso é uma tendência que está fadada a não existir mais. E a gente já começou esse movimento na Asta, estou vendo um monte de gente do time aqui, estou ficando tão feliz. E é muito legal ver como que as pessoas estão crescendo e como que elas estão tomando realmente as rédeas da organização para elas, não está mais só na minha mão e na mão da Raquel. O outro desafio grande, que eu acho que a gente não precisa nem dizer, né, é um desafio de ambiente político, que a gente vai viver aí nesses próximos 4 anos. Eu não vou entrar em detalhes, mas já temos muitas organizações, muitos empreendedores sociais, principalmente aqueles ativistas, os ativistas cívicos, se preparando, entrando num processo de autocuidado bem poderoso, porque enfrentaremos muitas batalhas, mais do que a gente já enfrenta todos os dias. E, puxando na linha do Vandré, eu acho que um grande desafio dos empreendedores sociais é como é que a gente se renova na mesma medida e na mesma emergência que o mundo se renova, que a tecnologia se renova. Como é que você eleva um negócio social ou uma ação social com a base que muitas vezes está estagnada. A nossa base é estagnada. Se você está em alguns momentos, né? Olha a base no Brasil, a base na Índia, a base em Bangladesh, a gente vê como que tem muita coisa para ser atualizada ali, né? Então, como é que nós, enquanto empreendedores sociais, podemos ser esses agentes de trazer essas tecnologias, de trazer essas inovações, ter uma estrutura flexível para que a gente possa estar sempre renovando para levar para a base, fazer com que a base suba junto com a gente. Então, eu acho que isso é um grande desafio dos empreendedores sociais, a gente não pode deixar de falar. E a gente também está lançando uma plataforma dentro da economia do feito à mão, que é a economia que
a gente mais atua, a gente está trazendo 2 temas que nunca foram trazidos para essa economia, que é juventude e tecnologia, num ambiente absolutamente analógico, no qual você demora 12 horas para fazer uma blusa como essa. Então, como é que as artesãs que estão envelhecendo, na PNAD de 2010 para 2014, de 2016, a gente teve 14% de redução no número de artesãos no Brasil, como é que a gente renova essa economia e transforma ela num trabalho do futuro? Então, esse é um novo desafio para a Rede Asta. Eu acho que isso a gente tem que estar eternamente se perguntando como é que uma organização social se renova, se transforma e traz cada vez mais valor agregado para a base. Eu só queria acrescentar, porque a gente não pode esquecer que a gente vive numa cultura muito adversa. O Brasil, eu vou usar uma fala da minha filha, que trabalhou no Banco Mundial, trabalhou no BID, e ela morou nos Estados Unidos um tempo. Eu não tenho nada de americanófila, tem certos valores americanos que eu não compartilho. Mas tem outros valores e outras formas de se organizar nos Estados Unidos que eu acho muito interessante. Então, a fala da minha filha, ela era assim: quando eu fui morar nos Estados Unidos, mãe, eu acreditava que o brasileiro é muito afetivo, nós somos muito amorosos, acolhedores, o americano é frio. Olhando para o nosso país e olhando para os Estados Unidos agora, onde eu estou inserida, eu vejo que tem uma cultura de organização comunitária. A cada quarteirão tem uma organização e não tem que ficar se desculpando. Eu sou uma ONG, mas eu sou séria, viu? Porque aqui as ONGs, os 3 poderes, ninguém confia no governo, os empresários querem lucro e as ONGs roubam. Então, o cenário brasileiro é muito adverso. Eu tive a honra de conviver com a doutora Ruth Cardoso e com o Betinho, e assim, me lembro da doutora Ruth Cardoso dizendo que se jogasse o dinheiro do céu de helicóptero, chegaria mais fácil nos mais pobres, na população que mais necessita. Porque são tantos intermediários. E o Betinho dizia assim: não acredita em mim, acredita em você. E recrutou um país inteiro. O país levantou nos anos 1994. Então, nessa cultura não personalista, ele levantou um país. Olhando para o Brasil e olhando para organizações seríssimas, como estou aqui no meio de 2, eu fico pensando como é que isso se torna um movimento de levantar o país. Como é que a gente engaja os jovens para não ficarem subalternos, mas eles entenderem que são protagonistas, que são todos, de certa forma, líderes. E como é que a gente faz um movimento só, que não fique cada um no seu ecossistema, na sua própria instituição. Como é que a gente dá as mãos e forma uma rede e muda uma cultura. Eu estava lendo uma pesquisa outro dia, entre 100 e tantos países, o Brasil é o número 144 em termos de número de voluntários, de organização, de doação de recursos. Se isso não mudar, vai continuar sendo um acampamento, vai ficar difícil transformar o Brasil e tornar a sociedade civil forte. Porque daí pode vir governo que vier, a sociedade civil vai pulsar. Obrigada, um aplauso. Não? A Vera. Puxando muito isso, assim, olhando esse cenário, e é uma coisa que você falou, Alice, o slogan da Choca é Everybody's a change maker. E eu, às vezes, debato com isso de change making, porque, em realidade, temos coisas que teriam que ser renovadas, reconstruídas. Por exemplo, eu peguei sol aqui no Mormaço e caiu toda a minha pele. Eu não quero cambiar minha pele, eu quero regenerar minha pele. Como vocês veem na situação que está agora, e situação política, e as tendências jovens, tecnologia, e como o empreendedor social vai ter... aonde são as tendências de regeneração, de movimento? Como vocês estão se sentindo que é o futuro do empreendimento social, principalmente aqui no Brasil? Vamos falar de rede, então, né? Eu acho que nós 3 aqui fazemos parte de um grupo chamado Tendril. Tomás também, tem um monte de gente que... É uma organização que nasceu para... fazer com que empreendedores sociais se encontrem dentro de uma metodologia e a gente troca temas profundos sobre as nossas vidas pessoais, profissionais e familiares. E eu comecei a aprender com o Tendril, a gente já está há 2 anos se encontrando, que
a gente consegue construir redes de confiança verdadeiras que a gente leva a cabo e trabalha junto, quando existe uma confiança muito grande entre os dois atores que estão entrando nessa rede. E eu acho que uma tendência do ecossistema do empreendedorismo social é a construção de redes. Durante muitos anos, né, Vera, a gente teve que olhar para o nosso, porque já era tão difícil fazer o nosso que você não dava conta de falar, de agregar, né? De, não vem fazer também, você faz diferente de mim, mas a captação de recurso, acabava todo mundo competindo pelo mesmo recurso. Então, quando você está no início do empreendimento, é muito difícil você, às vezes, pensar em rede, porque você precisa montar o seu e estruturar para que ele possa crescer. Eu acho que hoje já tem uma consciência diferenciada. Assim, hoje a gente tem mais facilidade de se alocar em rede e, pela primeira vez na história da Astra, depois de 13 anos, a gente está tendo a oportunidade de trabalhar realmente em rede. Então, a gente está construindo alguns trabalhos juntos entre nós. Eu acho que uma tendência é o fortalecimento dessas redes entre empreendedores sociais, empresários, negócios sociais, enfim, para fazer com que cada um que seja muito bom naquilo que faz se junte para o todo. Então, rede, eu acho que é uma super tendência, né? Acho que vou colocar duas coisas aqui. Tem um livro que foi lançado agora nos Estados Unidos, que é a Revolução da Inteligência Artificial, Como Não Morrer de Susto. O cara coloca a seguinte coisa: se você fosse congelado em 1500 e fosse acordado em 2000 e abrisse os olhos, você ia morrer de susto. Você ia ver avião, prédios, carros, que não existia nada em 1500. Se você fosse congelado no ano zero, ano quando Cristo morreu, e acordasse em 1500, você não ia morrer de susto. Continuava sem luz elétrica, continuava burro puxando carroça e por aí vai. Só que o que aconteceu de 2000 a 2015 equivale a toda a revolução do século XX, de 100 anos. Né? Celular, internet, tudo isso surgiu de 2000 para cá. Só que, ao mesmo tempo, se a gente pegar, como é que era a pobreza em 1900? Era bem harmônico, né? As comunidades eram mais pacíficas, a Revolução Industrial gerou mais emprego. Mas o que tudo isso trouxe? Um problema social cada vez maior, né? A gente mora num país que a gente não tem segurança, não é um país, Brasil, América Latina, na África, né, você tem uma pobreza dramática, refugiados. Então, será que a situação social de hoje, a gente vai morrer de susto daqui a 30 anos, se a gente for congelado agora? O mundo vai estar mais caótico? Então, assim, nessa questão do que vem para frente, eu acho que a responsabilidade do empreendedor social torna-se maior. Como é que a gente consegue gerar negócios de impacto, né? Aliado a empresários que estão... Sistema B é um exemplo. Eu acho que assim, o que o Colabora América traz dessa discussão é o exemplo de uma rede começando. Como é que a gente começa a discutir novamente qual é o nosso papel, como é que a gente não vai morrer de susto daqui a 50 anos, se a gente abrir o olho, talvez a gente vai estar um Blade Runner da vida, é um mundo, né, caótico. Então, assim, não vamos morrer de susto. A gente tem que ter a obrigação de empreender socialmente, causar impacto positivo, agregar outras pessoas. E através de rede, através de colaboração. Essa consciência do engajamento cívico, ela se faz necessário. Ela não é uma opção, né? Eu coloco isso muito claro. Ou a gente começa a discutir qual é o meu papel no mundo que vem, qual é o legado para o meu filho, para o meu neto. Caso contrário, o mundo vai estar muito caótico, né? A gente vai morrer de susto, sabendo antecipadamente o que é que vem para frente, porque o que mostra dos últimos 100 anos para cá é bem claro, né? Faz um retrato de Brasil, pobreza no Brasil, pobreza na América Latina. Talvez agora todo mundo tem celular, tem carro, mas a diferença é muito maior, né? O gap, né, do mais rico para o mais pobre, ele aumentou milhões de vezes. Então, vamos ficar um pouco atentos, porque eu acho que assim, o nosso papel é impactar positivamente, junto, de forma colaborativa. Eu acho que a gente viveu durante muito tempo, né? O ser humano viveu muito na cabeça, no pensamento. Eu acho que estamos indo para uma era em que ou a gente vai para o coração, ou a gente não vai para lugar nenhum. Né? O coração, simbolicamente falando, é o lugar da sabedoria, né? Da compaixão, do compartilhar. Se você olhar a sociedade que a gente vive, extremamente materialista, dividida, como o Vandré disse, entre uns com muito, né? Eu faço parte desse grupo, e uns com nada. A sensação de impotência muitas vezes é muito grande. Se fala muito em PIB, Produto Interno Bruto, mas não se fala em felicidade. Existe uma pesquisa em Harvard que fala que as pessoas que vivem mais, são mais longevas e com qualidade, com saúde, são pessoas que têm várias relações afetivas profundas. Então, você quando quando a gente sai para se divertir, mesmo para aniversários, reuniões,
muitas vezes existem poucos espaços profundos. E quem toma um copo de vinho por dia também vive mais. Quem toma um copo de vinho é fundamental. Porque daí o vinho faz com que você relaxe, você seja você mesmo, e você troque de coração para coração. Mas é uma sociedade, e eu fico preocupado, André, eu sei que é uma grande oportunidade, todos os aplicativos, a tecnologia, mas também é algo que acelera seu pensamento cada vez mais. Então, aquele olho no olho que você fala, você se desarma e diz assim, eu estou com um problema existencial. Isso que deu certo no Tendril e no Colabora América, que eu vejo o Colabora América cheio de crianças no colo, mães amamentando, a vida real, não é um fórum totalmente envelopado, é a vida real acontecendo. Isso não é mais muito o que a gente tem como no cardápio no dia a dia. O cardápio é shopping, é consumo, celebrações estereotipadas, onde você pouco tem tempo de sentar num canto e ser você inteiramente. Então, eu acho que o grande desafio da sociedade que a gente vive agora é sair um pouco, claro que usar o não é ficar meditando, a gente tem que se iluminar no meio dessa confusão, não dá para ir para o Tibete todo mundo agora. É se iluminar sendo ameaça de ser assaltado e morto na esquina. Esse é o grande desafio da iluminação atual de nós que vivemos em grandes centros. Mas sem um contato profundo entre nós, sem aquele abastecimento de alma, a gente não constrói uma sociedade saudável. Eu vou aplauso. pegar seu gancho, Vamos aplaudir. Espaços profundos. Eu vou pegar o gancho da Vera Pega, só para Carol. falar uma coisa que a gente está pilotando, que eu acho bem legal também, o feito à mão, né? Já tiveram várias experiências, inclusive em Harvard também, que quando você faz alguma coisa com as suas mãos, a atividade cerebral é a mesma que você está fazendo yoga. Então, fazer algo com as mãos significa meditar, significa fazer yoga, isso está comprovado cientificamente. E o que a gente mais quer agora, que eu acho que isso, é super importante, mas não dá para negar que está aí. Está aí a tecnologia, está aí a juventude, que já vem com um chip diferenciado no organismo, muito mais acelerada. Agora, como que a gente, eu acho que o grande desafio é como que a gente une as duas coisas. Como que a gente traz tradição com inovação? Como que a gente traz feito à mão com tecnologia, sem perder a essência dos dois? Então, eu acho que é essa união para fazer com que a gente se equilibre no futuro, né? E não simplesmente deixar essa onda avassaladora nos levar, mas trazer isso para dentro. Então, a gente está pilotando esses modelos de trazer jovem com mulheres mais velhas, o feito à mão com a tecnologia, para, inclusive, fazer com que o jovem faça crochê, com que o jovem entenda a importância de se concentrar, de voltar para dentro da sua essência. Então, eu acho que esses modelos também são super necessários para a gente não perder isso. Só complementando um pouco, acho que eu e Vera participamos de um seminário recente, que o título do seminário, toda a temática, foi o poder da proximidade, né? Como é que a gente está, nós lideranças sociais, ou políticos, ou empresários, como é que a gente está próximo, né, do nosso público-alvo? Como é que a gente se relaciona um com o outro? Então, assim, a importância de você ter comunidade, seja para compartilhar uma comunidade de Colabora América, uma comunidade de empreendedores, mas na sua comunidade, né? A gente mora em condomínio que não conhece vizinhos. A gente tem filho na escola e não conhece os outros pais. Então, a questão da proximidade do nosso trabalho em si. Não adianta eu dizer que eu atendo 10 mil crianças e eu não sei quem são essas crianças. Elas são um dado, um número, ou uma plataforma que impactou socialmente 1 bilhão de pessoas, Uber, Airbnb, e não tem proximidade. Então, acho que trazer essa discussão que Vera e a Alice trazem aqui é muito importante para o nosso futuro. Como é que a gente considera proximidade nas nossas relações afetivas, diárias e também profissionais? Também aplauso. Acho que como estamos já quase, vamos ter que encerrar, certo? Estou olhando aqui. Ou a gente dá o espaço para 1, 2 perguntas, ou a gente... Será que alguém morre por perguntar alguma coisa? Sim, vamos perguntar. Tem alguém que queira fazer uma pergunta? Tá. Vou te passar meu. Fale quem você é também. Olá, meu nome é Gabriela Laborda Chat 21, que eu já virei, assim como vocês falaram, estou já virando o meu projeto inovador, empreendedor, que é uma central humanizada de acolhimento para famílias de pessoas com síndrome de Down. E a gente tem um pronto atendimento imediato para quando você recebe o diagnóstico, enfim. Mas, assim, você falou uma coisa que me tocou muito, que é essa dificuldade do momento inicial da monetização
e como que a gente acaba disputando com os nossos pelo pouco recurso. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, como que seria uma saída bacana de colaborativamente a gente juntos buscar esses recursos, porque existe sempre uma competição dentro desse mundo, no meu caso, da deficiência, né, da síndrome de Down. Então, assim, como que a gente faz para mobilizar essas pessoas e monetizar juntos, né, e crescer juntos? Eu vou falar sobre uma experiência que eu tive, tá? Eu acho que eu só consegui fazer isso... Não estou vendo. Eu acho que na Asta a gente só conseguiu fazer quando a gente conseguiu construir um projeto junto. Então, cada organização tem a sua inovação, tem o seu jeito de fazer diferente. O que eu faço, o que eu não faço que você faz? O que você não faz que eu faço? Então, quando a gente sentou na mesa e conseguiu construir um projeto que fazia sentido juntos, talvez um projeto até para você escalar a sua iniciativa, mas colaborativamente, aí você consegue, com essa pauta, com esse escopo, ir atrás de um recurso no qual vai financiar essa iniciativa conjunta. Então, essa foi a maneira que a gente conseguiu de fazer. Agora, como conquistar recursos juntos para cada um bancar o seu, é uma outra história. Eu queria voltar para o Vandré, a fala dele, esse fórum que a gente participou juntos, né, o poder da proximidade. A sua pergunta é extremamente relevante, porque ao longo desses 27 anos de caminhada, o grande desafio, a Alice também falou, como é que essa organização se junta com a sua e potencializa. No Saúde Criança, nós estamos tentando criar, captando recursos, mas já sabendo, para criar um centro de excelência para compartilhar conhecimento. A gente tem total noção que sozinhos a gente tem um grande DNA, mas se não juntar outros DNAs, da Asta, por exemplo, de jovens do Vandré, a gente não vai longe. É um desafio enorme. A Alice falou um pouco sobre... Você primeiro tem que construir... Se você não constrói seu DNA, você não consegue se ligar nesse quebra-cabeça. Uma chance que eu vejo nisso nos próximos anos é a criação que nós estamos fazendo conjunta do Centro de Excelência de Inclusão Social, em que vários projetos vão se falar, porque só a proximidade que vai fazer com que haja uma colaboração. Muito breve, você acha que a Compartilha, a plataforma que a gente está lançando, tem esse objetivo. Como é que a gente junta organizações embrionárias, comunitárias, que possam compartilhar recursos, ideias e ativistas que também queiram compartilhar. Mas, trazendo aí para um lado mais profundo, de fato é muito cruel o mundo que a gente vive, no sentido da disputa pelos recursos, né? Quando uma família rica cria um instituto, ela quer criar o nome dela, ela quer ter a bandeira dela e não apoia os pequenos. Então, assim, a gente não pode morrer de susto daqui a 50 anos. É uma mudança cultural. A gente vai ter que começar a trabalhar mais engajamento cívico, mais compartilhar nas comunidades e apoiar quem está fazendo. Não simplesmente começar uma coisa nova, porque é meu sonho. Mas tem muita gente já fazendo. Acho que não nós, ativistas, mas pessoas que têm mais dinheiro, empresa, né? Então, não tem sentido a empresa criar um instituto próprio e do lado ter 10 ONGs fazendo o mesmo trabalho. Então, assim, essa mudança cultural, ela é necessária. Eu acho que assim, cabe ao nosso papel estar discutindo isso diariamente. É verdade. E do lado das fundações, às vezes, muitas, quando vocês fazem pitches, sem falar, é muito agressão. Sempre pensem em criação de relacionamentos, porque os recursos não é só dinheiro. Essas organizações são hobbies que podem abrir muitas portas. E se vocês chegam agressivos, provavelmente a porta se fecha. Então, é sempre criação de relacionamento. Vamos fazer a última pergunta, porque a gente já também sabe que está lá atrás. Pode vir, que está muito escuro. Obrigado, gente. Primeiro, prazer, assim, meu nome é Vitor, eu sou fundador de uma ONG chamada Litro de Luz. Depois disso eu trabalhei na Yunus também, já dei um painel com a Alice também. E vocês são grandes inspirações para mim, então queria agradecer. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês é assim, aqui no Colabora América, e para mim foi um susto, eu cheguei ontem super cedo, não estava aberto ainda, eu fui dar uma volta pelo centro de São Paulo, procurar um café, e eu me deparei com uma miséria que me assustou, assim, muito... aqui no Rio, desculpa, perdão. E aí... Nossa, nem sei o que eu falei. E aí eu estava dando uma volta aqui na Lapa e eu vi uma miséria muito forte, muita gente dormindo na rua, muita sujeira,
E mesmo que a gente esteja acostumado a ir para comunidades, ainda mais eu que estou mais acostumado agora a ir para comunidades isoladas, ribeirinhas e quilombolas, a gente não vê esse grau de miséria, assim. E uma coisa que eu queria entender, porque eu não ouvi, a opinião de vocês, que eu não ouvi isso muito no Colabora América, eu não ouvi a gente conversando sobre esse tema, e para mim eu sinto que é quase como se fosse uma das únicas saídas para a gente falar de impacto social com escala, além de tecnologia, que pode cuidar disso também, é falar de políticas públicas, assim. E eu ouvi muito pouco sobre políticas públicas no Colabora América, tem ótimas iniciativas de políticas públicas que estão sendo feitas, e eu sinto que essa conversa entre primeiro setor e a gente, empreendedores sociais, não está acontecendo. Eu queria muito essa perspectiva de vocês. Obrigado. Bem rápido, Vitor, mas você traz um tema super importante, sim. Eu acho que quando se fala em empreendedorismo social, todo mundo vislumbra tecnologia, plataforma, não sei, coisas agradáveis, né? Meio ambiente, explorações no interior, artesanato, e a gente esquece da essência do ser humano, né? Daqueles que precisam de assistência social. Então, assim, a gente fala no CIEDS, assim, a gente faz um trabalho que ninguém quer fazer. Parece que é uma coisa suja, né? A gente faz hoje a gestão de 10 abrigos de crianças e adolescentes e 4 casas de crianças viciadas em crack. Isso é uma responsabilidade gigante. Poucas organizações fazem isso. E o que eu ouvi nos últimos 20 anos, por que você faz isso? Deixa de fazer isso. Isso é uma grande responsabilidade. Se a prefeitura não repassar dinheiro, você vai ter 100, 200, 500 pessoas sem comida. Falei, gente, mas se eu não fizer, quem é que vai fazer? Né? Então, assim, você tem menos e menos e menos gestores sociais, organizações sociais. Vera faz isso desde quando nasceu, né? Trabalha com famílias pobres. Mas, assim, a gente tem que pensar que o nosso papel de empreender socialmente começa com a vida das pessoas. E através de política pública, né? Não vamos ser nós que vamos criar os abrigos. A gente tem que fortalecer a política pública. Aí eu trago de novo a importância do engajamento cívico, que daria uma discussão enorme. Modesto, mas ele está indo para Brasília o tempo inteiro para articular isso para uma abrangência maior. Eu só queria complementar, porque o grande sonho do Saúde Criança, um dos meus sonhos, os sonhos coletivos da instituição, é virar uma política pública federal. Porque a gente sabe, para atingir 100 milhões de pessoas, não dá para ficar nos muros de uma organização, apesar de que a metodologia está indo para Baltimore, mas de alguma maneira a gente sabe que a metodologia é fortíssima. A gente criou um antibiótico poderoso. Como é que distribui? Não dá para ignorar o governo. A gente virou política pública em Belo Horizonte, na terceira maior cidade brasileira, mas é pouco. A gente quer que outras prefeituras, se possível todas, utilizem a metodologia Saúde Criança, que a gente já provou o impacto de longo prazo. As famílias saem da miséria para uma vida mais digna e que, de uma forma sustentável, 3, 5 anos depois, elas continuam de uma forma mais digna. É um desafio. Quem é que vai ouvir isso? O André está indo para Brasília toda hora para ser esse alto-falante. Alice está com milhões de articulações, mas realmente não dá para tirar o poder público do caminho. É difícil falar em política pública agora, hein, Vitor? Nesse momento da nossa história. Mas só voltando para a realidade, assim, de uma organização que nasceu pequenininha, a Asta ainda é pequenininha, a gente tem 17 funcionários, né, 17 colaboradores, mas o impacto é grande, porém a estrutura é pequena. Só que eu acho que tem um caminho na vida do empreendimento social que você chega num lugar que você constrói uma solução, uma proposta que pode ser sistêmica. Mas a gente demorou 12 anos para chegar nesse caminho. A Vera demorou quanto tempo para chegar no PAF hoje? Então, para você construir essa tecnologia, tem gente que constrói isso do dia para a noite, né? Que já pode ser, nasce escalável, mas no nosso caso não nasceu escalável. A gente demorou muito tempo para chegar na plataforma que a gente tem hoje. Hoje, 2018, a gente está começando a pensar em virar política pública. E aí você entra em todo um processo de negociação, você tem que escolher bem seu governo, né? Não é qualquer governo que vai dialogar com você. É muito difícil entrar em governo, a gente sabe disso. Então, você tem que ter um estômago sensacional. Eu, grávida, de jeito nenhum que eu vou fazer isso agora. Assim, certamente eu vou esperar mais uns 3 anos aí para começar. Ou então o time vai ter que assumir essa história, porque realmente é uma dificuldade de você começar a fazer esse diálogo para convencer, achar seu interlocutor, né, na real, e ainda mais no ambiente que a gente está vivendo, né, em estado de Rio de Janeiro, prefeitura de Rio de Janeiro e Brasil. Então,
complexo. É verdade, não. E também para você, esqueci seu nome, desculpa. Hoje à tarde também aqui no Colabora vão falar também para entender o frame, a vista. E você fez uma pesquisa, o Instituto Update, sobre emergência política na toda a América Latina, porque falar é bem fácil, mas você tem que fazer um pouquinho para trás e dar uma olhada da situação e que está emergindo. Então, para eles que têm vontade de conhecer mais, convidamos vocês a vir a conhecer essa pesquisa. E também, muita gratidão, muito obrigada também, Colabora, por esse espaço. Palavra final, palavra. Queria pedir para vocês qual é a palavra que vocês deixam para esse sábado, para essas pessoas que, em realidade, nos regalaram, nos deram de presente o recurso mais importante que temos nós, seres humanos, que é o tempo. Preferiram estar aqui que estar na praia ou com suas famílias. Muito obrigada a vocês também por estar aqui. Qual é a palavra que vocês entregam para essa gente linda que está nos regalando seu tempo? Micro-revolução. Para mim, a palavra é micro-revolução. Se a gente não começar pequeno, se a gente não começar alguma coisa, a gente não vai a lugar nenhum. Então, eu acredito muito no poder das micro-revoluções. A minha palavra é gratidão. É uma gratidão enorme por estar aqui hoje com vocês. É uma gratidão enorme de ter esses meus dois amigos. E é uma gratidão enorme pelas pessoas que no dia a dia estão juntos comigo lá no trabalho. É uma gratidão desse sonho ter já se realizado de alguma maneira. E uma gratidão, que eu sou uma pessoa otimista, eu acredito que o futuro vai dar certo. Quanto tempo vai levar? 1000 anos? Não sei. Mas esse espaço aqui hoje é uma semente, mais do que uma semente, é uma indicação que esse mundo vai dar certo. Então, a minha palavra é gratidão. A minha palavra é engajamento cívico, né? A gente não pode ser ativista via Facebook ou via redes sociais. A gente tem que meter literalmente a mão na massa, né? A gente tem que acreditar que a gente pode colaborar com o outro, que a gente pode fazer acontecer, micro que seja, uma micro-revolução, como diz a Alice, mas isso é engajamento, depende da minha atitude pessoal. Não posso esperar que alguém venha resolver os problemas da minha rua ou da população de rua. Eu tenho que chegar junto e tenho que construir. Muito obrigada, vamos dar um aplauso. Obrigadão. E obrigada a ele também.